Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou o professor José Carlos, da disciplina de Matemática. E na aula de hoje, nós iremos resolver a atividade sobre decomposição de um número decimal reconhecendo suas ordens. Lembrando que essa é a parte 2, ou seja, a segunda atividade que versa sobre esse conteúdo, certo? Então vamos para a leitura da primeira questão. A partir da decomposição, escreva o número decimal, ou seja, se você participou da resolução da atividade passada, você percebeu que é praticamente o inverso do que nós vamos fazer agora. Aqui nós vamos ter o número que já está na sua forma decomposta, que é que você escreva na forma de um número decimal. Então aqui fica simples, ó. Esse 20 nada mais é do que duas dezenas. Nós vimos o seguinte, por exemplo, eu vou somar esse número, que nós vamos encontrar vai ser isso, 23,4. Esse número 23,4, se você observar bem, ó, aqui nós temos a nossa parte inteira, e nós sabemos que a nossa parte inteira é formada pela unidade, pela dezena. E aqui nós temos a nossa parte decimal, que é formado, que só tem um elemento após a vírgula, então aqui nós temos o décimo. Sabendo que esse 2 é dezena, ele vale 20, tá? Porque 2, ele está numa posição relativa à dezena, então é 2 vezes 10 que dá 20. Ou seja, 2 dezenas equivale a 20 unidades, então está aqui, certo? Vou colocar aqui de forma mais legível, 20. 3 unidades é 3 vezes 1, 3. E o valor relativo do 4 décimos é o 0,4. Então tá aqui, ó. Então na aula passada nós fizemos isso, sair da forma no número decimal para a decomposição. E agora aqui é o sentido inverso, 23,4. É somar tudo que está aqui. Já no segundo número é 30, que é o 3 dezenas, 5 unidades, 7 décimos, 6 centésimos. Ou seja, se eu juntar tudo isso, escrever a forma de um número decimal, vai ficar assim, ó, 35 inteiros e 76 centésimos, tá? Se você quiser fazer mais uma vez aqui para você fazer o teste, olha só o que acontece aqui, ó. Unidade, dezena, décimo, centésimo. Então aqui fica 3 dezenas equivale a 30, 5 unidades equivale a 5, 7 décimos é o mesmo que 0,7. Mais 6 centésimos é o mesmo que 0,06. De uma maneira bem simplória. Agora vamos lá. 50, que é o 5 dezenas, né? 50 com 8 unidades, 2 centésimos e 7 milésimos. Ó. Perceba que você não tem a parte que representa o décimo, que foi o mesmo que representou aqui o 0,7 e o 0,4. Então, nós vamos escrever assim, ó, 58,027, tá? Vou escrever aqui do lado para que não reste dúvidas, ó. 027. Unidade, dezena, décimo, centésimo, milésimo. Ah, professor, mas não apareceu que a parte do décimo primeiro era zero, era nulo, que aqui não apareceu essa informação, porque realmente não aparece, gente. Na atividade passada eu coloquei só para que esclarecesse essa situação, que a questão ela não vai te trazer isso, você tem que subentender. Esse 5 aqui ele representa a dezena, então está aqui 50. O 8 representa a unidade, está aqui o 8. Esse 0 aqui representa o décimo, eu não preciso citar ele, eu coloquei na atividade passada para poder ficar a forma geral. Mas esse valor aqui é facultativo e geralmente 99,9% das vezes não aparece dessa maneira, ó. Isso aqui não aparece, certo? Ele já pula, ele já subentende que essa parte aqui do décimo é nula e ele já vai para centésimo, que é o quê? 0,02. E aí ele já vai para a parte do milésimo, que é o 7, que é o 0,007, que é o que está representado lá na questão. Certo, gente? Então vamos agora aqui para a penúltima. 7 inteiros, 4 décimos, 3 centésimos e 6 milésimos. Então vai ficar assim, ó, 7,436.
E por último, nós temos 70 dezenas, ou 70, né, que é 7 dezenas, 2 unidades, 5 centésimos e 4 décimos. Observe aqui que ele mudou a ordem. Professor, mas ele mudou a ordem. Vai mudar alguma coisa? Não, aluno. A ordem das parcelas não altera a soma. Então, nós vamos ter aqui, ó, 7 dezenas, 2 unidades, vírgula. Ó. Vem primeiro aqui o décimo. Ó, o décimozinho aqui representado. Ó, 4. E depois nós vamos escrever aqui o centésimo. Centésimo, que é o 5. Então, está finalizada a primeira questão. Vamos agora para a resolução da segunda. Observe os números a seguir. Nós temos aqui o x, que é 2 inteiros, 483 milésimos. O y, 4 inteiros, 832 milésimos. A letra K, 3 inteiros e 824 milésimos. E a letra Z, 8 inteiros e 342 milésimos. Qual dos números o algarismo 3 ocupa a ordem dos centésimos? Gente, já sabemos qual é a posição dos centésimos, né? Então, você vai perceber... Será que esse 3 aqui ele ocupa a posição dos centésimos? Não, esse 3 ocupa a posição dos milésimos. Será se esse 3 aqui ocupa a posição do centésimo? Sim, ocupa, gente. Nós sabemos que é décimo centésimo milésimo. Esse 3 aqui ocupa que posição? Unidade. Ele já faz parte da parte inteira. E esse 3 aqui ele representa a parte dos décimos. Ele representa a ordem dos décimos. Então, qual é a alternativa correta? É a alternativa B, que representa justamente a letra Y, que representa o número 4 inteiros e 832 milésimos. Ele quer justamente qual dos números o algarismo 3 ocupa a ordem dos centésimos. Então, está aí. Letra B, ou seja, é um número representado pela letra Y. Vamos agora para a questão de número 3. O valor relativo do algarismo 2 no número 6 inteiros e 428 milésimos é... Gente, vamos escrever aqui o número, ó, 6 inteiros e 428 milésimos. O 6 ele representa unidade porque ele é parte inteira, certo? O 4, agora aqui nós temos a nossa parte decimal. Então, nós temos aqui décimo, centésimo, milésimo. Ele quer saber o valor relativo do 2. O 2 ele não é um centésimo, gente? Se ele é um centésimo, o valor relativo do algarismo 2, como ele é centésimo, ele vai ser 0,02. Professor, não entendo por que é assim. Ó, a parte inteira não existe, é nula. Esse 2 ele está posicionado, né, no centésimo, então aqui é o décimo, ó, nula. Então está aqui, a ordem dos centésimos é a segunda após a vírgula. Então está aqui, ó, centésimo. Então qual é a alternativa correta, minha gente? Letra C, 0,02, ó, centésimo. Certo, gente? Vamos agora para a questão de número 4. A decomposição correta do número 5 inteiros e 600, vamos escrever aqui, ó. Opa. Vamos escrever aqui o número 5 inteiros e 672 milésimos, né? Então, está aqui unidade, décimo, centésimo, milésimo. Então, vamos escrever aqui, né? Fazendo aqui, nós temos aqui o 5, ele representa o quê? Unidades. Então, está aqui, ó, 5. Mais o 6, que representa o décimo. Então, 0,6. Mais o 7, que representa o centésimo. Mais 0,07. E mais o 2, que representa o milésimo. Então, 0,002. Então, olha aí a forma decomposta, gente. Qual é a alternativa correta? Questão de número... Letra C. Então, tá aí, ó. De maneira bem simples, bem simples. Agora, nós vamos para a leitura da última questão. Observe... Vou colocar assim, fica melhor. Observe o número decimal a seguir. Então, o número decimal a seguir é esse, ó. 49 inteiros, 376 milésimos. O algarismo 7 ocupa qual ordem desse número? Então, primeiramente, lembrar que aqui é a parte inteira.
unidade, dezena, e aqui a parte decimal. Décimo, centésimo, as ordens são essas, décimo, centésimo, milésimo. E aí ele quer saber o algarismo 7 ocupa qual ordem nesse número? Aí fica fácil, né, gente? O 7 ocupa que ordem? A ordem dos centésimos, porque ele ocupa a segunda posição após a vírgula. Certo, gente? Então, essa foi mais uma correção. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se por acaso restar alguma dúvida, entre em contato comigo lá no WhatsApp, beleza?